Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é tão simples que eu peço para vocês abrir a Bíblia, mas eu tenho certeza que vocês já sabem decorar. Amados, Jesus afirma aqui no capítulo 24 de Mateus, exatamente por volta de, faltando 3 dias para que ele morra. E Jesus lhe disse um conteúdo impactante para os nossos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o esfriamento espiritual nada mais é do que a situação que nós encontramos hoje em muitas situações. Esfriamento espiritual significa ausência de temperatura do espírito. Entenda bem, o esfriamento espiritual acontece devido ao crescimento da iniquidade. Para os irmãos que por acaso têm dificuldade de entender o que é iniquidade, significa crescimento da prática que desagrada a Deus. Como nunca hoje, e por incrível que pareça, segundo alguns estudos, está pelo menos 20, 30 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. A humanidade, irmã Ana, nunca pecou tanto. A iniquidade, irmão Adão, nunca cresceu tanto como nos dias atuais. Nunca se houve tantas pecaminosidades que agridem a santidade de Deus, inclusive, digo eu, muitas vezes de nós mesmos. Pecamos por pensar, pecamos por falar, pecamos por agir, ou pecamos por não fazer. E quando a gente peca, esse pecado atinge a santidade de Deus, se multiplica o pecado de uma forma tão absurda e o amor esfria. E esse pecado aqui, Jesus não estava se referindo ao pecado dos pecadores que não o conhecem como Salvador. Jesus estava se referindo ao pecado daqueles que conhecem-o como Salvador. Ou se multiplicar a iniquidade, o amor de todos, foi? Não, o amor de muitos. Significa, irmã Clécia, que não são todos que vão esfriar, mas muitos. E esses muitos são muitos. É calculado que hoje nós temos, calculando os cristãos brasileiros, cerca de 40 milhões de pessoas que confessam que pertencem a uma igreja, uma religião, coisa desse tipo. Todavia, porém, as pessoas estão esquecendo daquele momento que estamos vivendo, quando Jesus disse, é já a última hora. A última hora é exatamente o momento onde a grande boa parte das pessoas são pegas de surpresa. A última hora é aquele momento onde ninguém espera, apesar de estar esperando. Talvez, se a gente perguntar em um número muito maior de pessoas do que esse, quem espera, quem sabe que Jesus vai voltar, todos levantam a mão. Quem espera Jesus hoje, muitos levantam a mão. Quem está pronto, poucos levantam a mão. Todavia, porém, a gente precisa entender que características demonstram que Jesus está voltando e elas são claras e evidentes e visíveis, é só você perceber. Jesus disse que quando ele estivesse perto de voltar, a violência se multiplicaria. Hoje, 2% da população mundial, ou o filho bate na mãe, ou a mãe bate ou bate no pai, ou apanha no filho, ou coisa do tipo. Isso acontece em 2% da população mundial, multiplicando-se a iniquidade. Lembrando que a população mundial são 8 bilhões, 250 milhões de pessoas. 2% disso está nesse grupo de violência. E não só esse tipo de violência, mas existem vários e vários tipos de violência que estão aumentando gradativamente. Coisas que você jamais imaginava ver na sua volta, você pensava que podia acontecer lá em São Paulo, lá no Rio, lá na Bolívia, lá no Acre, mas aqui perto de você não, você vê acontecendo da forma mais natural possível, como se fosse coisa normal. Isso é multiplicação da iniquidade. Mas outra característica que demonstra a multiplicação da iniquidade, falta de amor e empatia. As pessoas não amam mais verdadeiramente. As pessoas, você percebeu que as pessoas hoje elas só amam por interesse?
Se por acaso me fizer bem a sua parceria, se por acaso você tiver algo para me oferecer, se por acaso eu estiver ganhando alguma coisa com a sua amizade, tá bom. Se eu não estiver ganhando nada, para que eu quero? As pessoas hoje vivem literalmente desse jeito. Isso é o aumento da falta de empatia. Isso é o aumento da falta de amor. Isso é o aumento do interesse próprio em prol de si mesmo e o outro. Isso é rebelde. Esse crescimento demonstra, mostra visivelmente que Jesus está dizendo: eu estou chegando, é a minha hora, está chegando o momento, prepare-se. Ninguém, eu afirmo com categoria, ninguém pode dizer que não estava sabendo que Jesus está voltando, porque no ar, no céu, no mar, na terra, no espaço, na atmosfera, tudo demonstra que a Bíblia está se cumprindo e que Jesus vem. Meus amados irmãos, a pergunta é: nunca foi tão comum as pessoas estarem longe de Deus, mesmo tendo acesso à palavra de Deus? Eu conheço, mas não pratico a palavra. Eu conheço, mas não vivo a palavra. Eu conheço, mas não concordo com a palavra. Nunca foi tão visível isso nas pessoas. As pessoas estão conscientemente se afastando de Deus. É preocupante você ver isto, mas ao mesmo tempo é alegre você saber disso. Você fica feliz de saber disso. Por quê? Porque Jesus está dizendo: eu estou chegando, o clarim vai tocar, a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, e aqueles que estiverem prontos serão atraídos da terra para o céu. Amados irmãos, é bom a gente perceber algo muito particular nos últimos tempos que está acontecendo. Perceba, tudo, Gadezinho canta harpa, tudo nos mostra que Cristo já volta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, demonstra o aumento dos sinais para a volta de Jesus. Leia só esse texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Leia só esse texto, tem outros textos aqui, mas eu não quero tomar tempo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. O que é que diz 2 Timóteo 3, de 1 a 5? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso é radicalmente verdadeiro. Amante de si mesmo, presunçosos, orgulhosos. Você nunca viu tanto. Pessoas que só pisam no chão porque se pisar no ar não tem equilíbrio. Hoje nós vivemos isso. Jesus já voltou. Então, veja, irmãos, coisa interessante. Você, que a maioria aqui são novos na fé. Eu tenho 45 anos de igreja. Os irmãos eram apaixonados pela oração. Se o irmão chegasse na igreja, não chegasse a tempo de orar, no mínimo 40 minutos, ele pedia perdão aos irmãos, porque eu não cheguei a tempo de orar. Hoje, nós não fazemos questão de orar. A oração está sumindo das igrejas. Queira Deus que nós voltemos a fazer vigílias, a clamar ao Senhor, a descer na madrugada. Precisamos disso, precisamos estar preparados para a volta de Cristo. É já a última hora. Será triste para mim, 45 anos de igreja, quando Jesus voltar, eu não ir. Hoje não era o Senhor que pregava, não era o Senhor que ensinava, não era o Senhor que orientava o povo a ir para o céu, porque o Senhor não foi. Imagina onde é que eu vou enfiar, cara. Agora, imagina só uma coisa. Não é só esse constrangimento de ficar, não. É saber para onde eu vou porque eu não fui. O negócio é sério. Nós estamos preparados? Eu estou me preparando. Estar se preparando é bom pensar, porque a hora está chegando. Jesus está voltando, irmão. Irmãos, perceba, continentes em guerra, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos com Israel contra o Irã.
Um continente, 2 continentes, 3 continentes em guerra. Você nunca viveu em um ambiente de guerra e não queira viver, mas tudo está claro e evidente. Jesus está vindo aí. E a gente estamos desapercebidos, permitindo que a frieza espiritual nos atinja a ponto de deixar a gente não só frio, mas gelado. É grave, é sério. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Inclusive, muitas vezes, eu estou vivendo como se Jesus não fosse voltar. Por quê, pastor? Porque nem todo dia eu sinto vontade de ouvir a palavra de Deus. Nem todo dia eu sinto vontade de orar. Nem todo dia eu sinto vontade, ímpeto de estar na casa de Deus. Muitas vezes, eu venho para me arrastando. Como se Jesus precisasse da minha mão de obra. Jesus não precisa da minha mão de obra. Eu que preciso esperar Ele pronto para subir na hora que Ele chegar. Pastor, talvez chegue passando na mente de alguns irmãos aqui. Jesus está me dizendo, talvez não está passando. Eu já ouvi isso. O Senhor mesmo já disse isso desde o primeiro ano que chegou aqui. Meu irmão, é Jesus alertando. Velho, eu estou chegando. Sabe por que Jesus não veio ainda? A culpa é minha. Jesus não veio ainda porque eu não preguei para a quantidade de pessoas que deveria pregar. Jesus não veio ainda porque eu não estou preparado como eu devia estar. Jesus não veio ainda porque eu não estou pronto como eu deveria ficar. Jesus não veio ainda porque eu não estou pronto. Eu preciso ficar pronto, você precisa ficar pronto. Pastor, Jesus só vem quando eu ficar pronto? Não, Ele está dando uma chance para você, prepare-se. Ele está dando uma chance para mim, prepare-se. Ele está dando uma chance para nós, prepare. Ele não quer deixar você nem eu, porque Ele me comprou, Ele me comprou por preço caro. Irmão, vamos deixar de pecar, vamos deixar de errar, vamos deixar de tropeçar, vamos deixar de nos enganar nós mesmos e vamos viver uma vida decente, coerente, firme, agarrada com a Bíblia, agarrada com Jesus, um compromisso com a palavra, um compromisso com a igreja. Jesus está voltando e o seu lugar não é descendo, o seu lugar é subindo. Amados, precisamos estar atentos, alertas, ligados, sabendo que Jesus está vindo aí. Perceba, entenda. Como eu disse, nações contra nações, tensões globais e constantes, irregularidades políticas. Nunca vimos tanto. Esse escândalo que vocês estão vendo aí, conhecido como o escândalo do Banco Master, é o escândalo mais bilionário que o mundo já viu. São 800 bilhões de dólares, de reais. 800 bilhões de reais roubados dos cofres públicos. É o maior rombo que um país, que o mundo já viu, roubado por um grupo de pessoas. O que é isso? Multiplicação da iniquidade. O pecado está aí. O pecado está aparecendo na boca das pessoas como se fosse uma coisa gostosa, deliciosa, que não causasse nenhuma consequência. E nós estamos pecando de boa, pecando no meio dos amigos, pecando em casa, pecando na escola, pecando ali, pecando aqui. E a gente sabe que é pecado, a gente fala, mas que gosta. Isso é terrível. Quando pecávamos lá na casa dos anos 80, a gente dizia, Senhor, tenha misericórdia. Parece que hoje, quando a gente pega, a gente, se Deus quiser ter misericórdia, tem, se não quiser também. É grave. Irmãos, as guerras estão aí, o esfriamento espiritual está aí, o aumento da iniquidade, da maldade está aí. Estes são os sinais que Jesus está voltando. O aumento da doença. Irmão, fale para mim. Fale para mim. Quem não precisa responder, não, mas fale para mim. Antigamente, as pessoas adoeciam lá para a casa dos 80 anos, 70 anos, 90 anos. Aí você via a pessoa com problema na coluna, um problema ali, problema aqui, problema lá, problema no joelho. Hoje você vê gente com 30. E por que a senhora tem problema de coluna, irmão? Tem uma hernia de disco dado. E por que a senhora tem? Estou com 27 anos, irmão. Eu tenho um problema tão grande no joelho. Eu tenho 27 anos, você vê. Isso é um aumento da iniquidade, você sabia? Fala a verdade, você via, porque essa geração aqui é nova, mas você via pessoas da idade da gente, 30, 35, até 40, doentes. Via, irmão Eunício? Via não. Não tinha doença não, pessoa de 40 anos, era ou não é, irmão? Novo zero, 40 anos, era ou não é? É. Hoje com 30, o povo. Rapaz, o que é isso? Eu não sei. Eu tenho bucita, eu tenho. Sei lá, gastrite, eu tenho tudo que é isso.
Ninguém tem iniquidade. Ah, pastor, mas eu não peguei para ter essa doença. Mas seus pais pecaram. Pandemias. Você sabia que a primeira pandemia que o mundo viu foi em 2020? Foi a primeira pandemia que o mundo viu, foi em 2020. O que é isso? Multiplicação da iniquidade. E a gente está vendo esses sinais. Só quem não vê, quem não quer. E o que, é que a gente faz? Jesus vem nada. Pecar só um pouquinho hoje. Eu preciso me libertar dos meus pecados. Eu preciso me libertar dos meus pecados. Que na verdade não são meus. São do diabo. Só que às vezes eu peco. Eu preciso me libertar disso. Irmãos, as coisas estão aumentando em alta proporção. O mundo está vulnerável como nunca. Você vê que no Irã fechou-se a passagem, a maior passagem, onde passa 20% do gás do mundo. Fechou a passagem da semana passada. Hoje, o óleo já está R$7 e alguma coisa. Só porque fechou o gás lá no Irã semana passada. Vulnerabilidade mundial. Por causa que um país teve problema, o mundo todo está atingido. E estão dizendo aí, se a gente tiver misericórdia, nós vamos ter que comprar gasolina a R$12 daqui a um dia. Você tem noção do que é isso? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. A questão e a pergunta é, e essa é o último caso que eu vou fechar para não demorar tanto. Tem 2 pontos aqui interessantes. Destruição da família. O mundo nunca esteve tão à beira de um caos contra a família como está hoje. Nunca. Para confundir a mente de qualquer ser humano. Imagina uma criança como essa aqui. Você abre as redes sociais, você abre a internet e você vê. Ele engravidou dela e ambos serão pais de gêmeos. Ele engravidou dela e ambos serão pais de gêmeos. Por quê? Ele era ela e ela era ele. Só que eles inverteram o papel e agora bagunçou tudo. Ele engravida dela. Você percebe o que é isso? Para confundir a mente do ser humano, para o ser humano ficar na dúvida, peraí, quem é quem, o que, onde é onde, como é que está a coisa, bagunçar tudo. E sabe o que é isso? Desmoralizar, bagunçar a família que Deus instituiu, homem, mulher e sua própria. O que é isso? É o mundo aí demonstrando claramente que está virando de cabeça para baixo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ela precisa estar atenta. Jesus está voltando. Fica aí quem quiser. Vá para o mundo quem quiser. Vá para o inferno quem quiser. Mas eu e você estamos esperando Jesus vir buscar a sua igreja, a trombeta tocar e nós vamos subir. É já a última hora. Aleluia! Está querendo haver uma confusão total, uma bagunça total, uma criminalização total. E você tem que ficar calado, porque se falar é processado. Tem pessoas que dizem para mim, deixa de falar certas coisas, pastor, no Instagram, porque senão o senhor vai responder um processo. E é verdade mesmo. Quer bagunçar tudo. Então, no futuro, uma criança dessa achar normal. Ele com ele, ela com ela com ela, ele com ele, está tudo certo, nada errado. Não, está errado, Jesus não fez assim não. Perceba bem. Entendeu? Quer confundir tudo, destruir a família, deixar a família sem afeto, que os pais caiam em desobediência, consequentemente os seus filhos. A estrutura da família está sendo atacada como nunca. Isso é um sinal do que a Bíblia já diz. E vou dizer o último caso: apostasia da fé. O que é apostatar a fé? É negar que a fé existe. Aí o diabo quer que as pessoas digam: não, para mim tanto faz. Está na igreja ou está em casa. Para mim, tanto faz estar em uma reunião de culto ou não estar. Para mim, tanto faz ir à casa de Deus ou não ir. Não faz diferença nenhuma. Não. A Bíblia diz que nós, em Hebreus capítulo 12, é necessário congregar. É num lugar como este que nós estamos, que nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus. Entenda, meu irmão, eu profetizo para você hoje, nessa tarde: o diabo não vai roubar a sua fé, você não vai negligenciar a sua fé, o diabo não vai tomar a sua vaga de entrar no céu. Ele vai para o inferno, você vai subir. Ele vai para o fogo eterno, você vai para a glória. Ele vai queimar no fogo, você vai adorar o Senhor. A vaga é sua, você vai estar atento, preparado, disposto para estar com o Senhor no céu de glória. É já a última
Já passou 20 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Perceba bem. Você, eu, nós somos aquelas pessoas que Deus conta para vivermos a geração do arrebatamento. Eu não acredito, irmãos, me perdoe, não está na Bíblia, mas eu não acredito que virá outra geração. A geração que vai ver o céu se abrir, para Jesus voltar, vai ser essa. Não está na Bíblia, depois não digo que eu disse que está na Bíblia, não está na Bíblia. Mas eu acredito, pelo andar da carruagem, que nós não viveremos aqui mais de 30 anos, 20 anos, 25, por aí. Eu acredito. Não. Porque, o que é que falta acontecer para Jesus voltar? Fala para mim. Nada. E nós somos privilegiados, sabe? Porque a Bíblia está avisando, o tempo está avisando, as guerras estão avisando, a fome está avisando, a caristia está avisando, a bagunça na família está avisando. Tudo nos mostra que Cristo já volta. O pastor Cláudio Duarte disse que, na brincadeira, claro, ele disse que ele já saiu de lá, já está no caminho. E eu e você precisamos estar dentro. Porque não vale a pena, irmã Tassiana, irmã Clécia, não vale a pena, irmã Ana, a gente adorar Jesus, servir a Jesus, cantar a Jesus, pregar a Jesus, vir para o culto, e na hora que Jesus voltar, a gente não subir. Então precisamos estar prontos. Porque, irmãos, perceba bem, se o foco da gente aqui hoje é estarmos preparando para se encontrar com Jesus, e se ele vir e a gente não for, que adiantou? Então precisamos estar preparados. Preparado como? Ouvindo a palavra. Preparado como? Praticando a palavra. Preparado como? Ouvindo louvor. Preparado como? Temendo ao Senhor. Preparado como? Estando ligado na videira que é Cristo. Acorda, igreja, já dizia um da... Esqueci o nome da cantora da igreja. Agora. Acorda, igreja, Cristo manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda. Aí vem o esposo. A pior catástrofe para uma noiva é no dia do casamento não estar pronta para a noiva. Mas a igreja de Cristo está prontíssima. Cabe a mim e a você os últimos detalhes. Vida do altar, consagração, palavra na mente, fogo do coração. E nós assim vamos estar dizendo, como disse a igreja do passado, ora vem Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Quem se predispõe a vir orar aqui no microfone? Salve mais uma vez os irmãos com Pai, Senhor. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, aqui se encontramos, Senhor, na Tua santa presença. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um culto de adoração ao Teu nome, por mais uma oportunidade de aqui estar, Senhor, porque são poucos que têm esse privilégio, meu Deus, de te adorar e poder te servir, Senhor. Quero te agradecer por cada vida que se encontra nesse lugar, Senhor. Cada vida que venha ser abençoada, que o Senhor venha tratar com cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades de cada um que aqui se encontra, Senhor. Que o Senhor venha encher, Senhor, a casa. E também quero te apresentar, Senhor, nas tuas mãos essa obra que está sendo feita, meu Deus. Que o Senhor venha tomar direção mais e mais e usar pessoas, Senhor, para abençoar em nome de Jesus. Amém. Antes de dar a bênção apostólica,
glorificar hoje. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Amém. Você diz? Amém. Você diz? Amém. Deus abençoe. Hoje, 21 horas, tem live. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu Jesus, quando ele se estendeu a sua mão para mim. Deixa eu adorar. Desculpa aí se estou incomodando. É que eu encontrei um jeito da minha alma respirar. Deixa eu adorar. Respira, eu te peço, deixa eu adorar.